Calculate that 85 was the year I first grabbed the pen, daydreaming up the cheers. I hear from rockin' shows, no jabos to sag. But when breaking suits and backspins, that was mad. I stressed, progressed, wrote joints at my rest till the ill wee hours, and I knew it was the best. Salve galera, tudo certo? Eu sou o Matheus aqui do Grave Joga e hoje vou contar a história do skate, pois ela é repleta de momentos marcantes e a cada passo dado desde o seu surgimento foi essencial para que o esporte e o estilo de vida fossem difundidos. De acordo com relatos históricos, o skate surgiu na década de 50 na Califórnia. Tudo começou em um período de maré baixa da região, onde os surfistas não estavam conseguindo pegar ondas, mas não queriam deixar de colocar as suas habilidades em prática. Foi então que eles decidiram colocar algumas rodinhas em algumas pranchas de madeira, nomeando a modalidade de surf do asfalto ou sidewalk surf. Essa ideia deu tão certo que não demorou muito para que outros surfistas começassem a fazer o mesmo em 1965. Os primeiros skates já começaram a ser comercializados, mas vale ressaltar que eles eram diferentes dos modelos encontrados na atualidade, pois se tratavam de pranchas de surf com rodinhas. Claro que, assim como outros costumes e esportes, a disseminação no Brasil ocorreu por influência norte-americana. Para se ter uma ideia, logo em 1974 foi inaugurada a primeira pista de skate na América Latina. O local escolhido foi Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O skate passou de esporte para um estilo de vida, onde os adeptos começaram a ter gírias, roupas e uma cultura própria. Essas características únicas e individuais criadas pelo grupo é um marco para a história do skate e está muito viva até hoje. Conhecido mundialmente como um dos maiores skatistas da história, Anthony Frank Hawk, mais conhecido como Tony Hawk, é um skatista norte-americano responsável por fazer grandes feitos nesse esporte. Em 2014, foi considerado pela Fox Weekly um dos skatistas mais influentes de todos os tempos. Tony nasceu no dia 12 de maio de 1968, em San Diego, na Califórnia, e sua relação com o skate começou cedo, logo com 9 anos, quando o astro ganhou um skate de fibra de seu irmão. Ele ficava treinando em um pequeno beco atrás de sua casa. Com 12 anos, ele venceu o campeonato amador na Califórnia. Com 14 já era profissional e aos 16 já era considerado o melhor skatista do mundo. Com o passar do tempo, as suas acrobacias, recordes e feitos só acumulavam e com 25 anos, Tony já havia participado de 103 competições, dos quais venceu 73 e em 19 conquistou o segundo lugar. Inclusive, ele já chegou a vencer 12 campeonatos seguidos, o que chamou a atenção não só do pessoal que ama o skate, mas do mundo inteiro, que sempre parava para assistir às apresentações e competições do americano. E com a criação do X Games em 1995, ele pôde mostrar ao mundo o melhor do esporte, ajudando a disseminar a prática para milhares de lares através da transmissão pela TV da competição. Em 1999, ao vivo, acertou pela primeira vez o 900 graus, vencendo a disputa de melhor manobra daquela edição e realizando um dos acontecimentos mais inesquecíveis dos X Games e da história do skate mundial. Em 1999 foi realmente um marco na vida de Tony e na cultura pop. Se nós aprofundarmos na música e nos filmes que foram lançados nesse ano, podemos dizer que foi uma verdadeira era de ouro para quem viveu naquela época. Pois na música tínhamos a explosão de Charlie Brown Jr., Raimundos, Blink-182, O Rapa, Rage Against the Machine, Eminem, Foo Fighters, o polêmico e aterrorizante festival Woodstock 99, que teve a participação de bandas como Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, e ainda naquele ano era lançado o pianinho mais clássico da história do rap. No cinema, então, há quem diga que o ano de 1999 é o melhor já feito com tanto filme bom lançado. Clássicos como Matrix, Clube da Luta, O Sexto Sentido, De Olhos Bem Fechados, Beleza Americana, A Bruxa de Blair, A Espera de um Milagre,
Enfim, se você ama a sétima arte, sabe que eu poderia ficar aqui por horas falando dos filmes lançados desse ano. Então, aproveitando toda a onda cultural dos anos 90, Tony Hawk foi convidado para uma parceria com a Activision, para criar uma franquia de games com o seu nome. O Tony Hawk's Pro Skater foi lançado ainda em 1999 para o PlayStation, reunindo grandes estrelas da época como personagens, entre eles Bob Burnquist. Tony Hawk's Pro Skater foi o primeiro título da franquia. Lançado em 1999, o jogo produzido pela Neversoft e distribuído pela Activision buscava aproveitar o fato de que o skate tinha voltado a ser o esporte da moda. Com isso, nada mais justo do que associar o game ao nome de mais prestígio da modalidade. Tony Hawk's Pro Skater inovou em vários sentidos. Além das dicas do melhor skatista do planeta, o game contou também com várias inovações, como sistema de jogo diferenciado, gráficos muito bons para a época e jogabilidade simples, eficiente e acima de tudo muito divertida. No modo carreira, você precisava ganhar dinheiro realizando as manobras para conseguir adquirir novos equipamentos e movimentos especiais, algo que sempre motivou os gamers mundo afora. Este último elemento, somado aos trajes dos skatistas virtuais e às marcas de roupas, bonés e tênis, fez gerar tanto interesse que fez a cultura do skateboard ser catapultada ao mainstream. A prática do esporte então virou algo comum. Parques, pistas e outros locais urbanos de ângulos favoráveis começaram a se encher de novos skatistas. De fato, não foi o primeiro, mas foi o pioneiro em seu estilo. Enquanto a concorrência produzia títulos que eram basicamente de corrida, o game era uma mistura de arcade com exploração de mapas, o que dava um tom muito mais próximo do que era a prática do skate. Só que a importância de Tony Hawk's Pro Skater não se baseia simplesmente na simulação da prática esportiva. Mais do que uma enciclopédia interativa, o game serviu como uma porta de entrada para a cultura em geral, simulando com uma boa dose de precisão e permitindo uma imersão na cultura do skate. Tony Hawk's Pro Skater foi um sucesso absoluto de vendas. A venda ultrapassou as 5 milhões de unidades. O game deu tão certo que virou uma franquia de 20 anos e mais de 20 títulos. O jogo foi geralmente bem recebido pela maioria dos críticos, marcando 92 no Metacritic. Com o sucesso do primeiro game, a Activision, que não é boba nem nada, já partiu para o lançamento de uma continuação. Tony Hawk's Pro Skater 2 chegou às prateleiras em 2000 para o PlayStation, com versões subsequentes para o Nintendo 64, Sega Dreamcast, Game Boy Advance e PC, mantendo a fórmula vencedora do jogo anterior. O game trouxe um caminhão de novos movimentos, introduzindo de uma vez por todas a realização de combos de manobras com os manuais, um dos principais diferenciais das séries até hoje. No Tony Hawk's Pro Skater 2 foi também onde apareceram pela primeira vez os recursos para a criação do skatista personalizado, além do editor de fases, o muito explorado Park Editor. O jogo também foi o primeiro a trazer o modo de competição e a permitir que jogadores criassem seus próprios avatares no jogo. Mais bonito e bem acabado que o antecessor, o segundo jogo da série é até hoje celebrado como um dos melhores da franquia.
Entre os mais interessantes segredos de Tony Hawk's Pro Skater 2, considerando um dos melhores games da franquia, está a possibilidade de destravar o Homem-Aranha como um dos skatistas do game. Além do traje característico, o herói ainda possui manobras especiais inspiradas em seus superpoderes, com direito a tiros de teia e saltos mirabolantes. Ao contrário da ênfase do primeiro game no punk rock underground, a trilha sonora de Pro Skater 2 oferece uma sensação mais hip hop, enquanto mantém o punk rock intacto com 15 músicas apresentadas no jogo. Recomendo você pesquisar aí no YouTube a trilha sonora desse jogo depois que você terminar esse vídeo. Era muito marcante e excelente. Tony Hawk's Pro Skater 2 obteve um enorme sucesso comercial e de crítica. Devido às suas altas classificações quase universais, foi o jogo com maior classificação da década até o início de 2010, com o lançamento de Legend of Zelda: Ocarina of Time. A versão do PlayStation ganhou prêmios Platinum da revista de jogos Electronic Game Monthly. Por causa disso, é o único jogo na história da revista que ganhou o prêmio Platinum 2 vezes. No ano de 2001 foi lançado o terceiro título da franquia, Tony Hawk's Pro Skater 3. O jogo foi o primeiro da série a explorar o maior poder de uma nova geração de videogames, sendo lançado para o PlayStation 2, Xbox, GameCube e depois recebeu versões para o PC. O PlayStation e o Nintendo 64 receberam logo após também. Além do visual mais bonito, o jogo trouxe também um grande avanço na simulação física, algo muito elogiado e que fez atingir notas muito altas da crítica. 97 de 100 segundo o Metacritic. Como não poderia deixar de ser, novos combos e manobras ainda mais radicais também foram introduzidos. Aqui o gamer ganhou a possibilidade de realizar combinações gigantescas de movimentos, muito maiores que as conseguidas nos jogos anteriores. Com a nova mecânica dos reverts, jogadores podiam conectar manobras verticais com os manuais no chão, permitindo pontuações muito maiores. Vale ressaltar também que o jogo foi o primeiro a ter funcionalidades online, o que animou muitos dos fãs da série. Para muitos, o terceiro jogo da série representa o pico da franquia em termos de novas mecânicas trazidas à série, ainda que outros elementos novos fossem adicionados em jogos futuros. O Pro Skater 3 foi o primeiro jogo da série a apresentar pedestres localizados ao longo dos níveis, e foi onde o skatista, produtor e ator Bam Margera, do Jackass, apareceu na franquia pela primeira vez. O jogo vendeu 2,4 milhões de cópias em todo o mundo, e foi muito bem recebido pela imprensa e pela crítica. A versão do PlayStation 2 obteve uma rara pontuação perfeita de 10 no GameSpot. A IGN avaliou o jogo em 9,7 de 10, e classificou em 21º lugar entre os 25 melhores jogos de PlayStation 2 de todos os tempos. O jogo é atualmente o jogo de Play 2 com a melhor classificação no site de análises agregadas do Metacritic, com uma pontuação em média de 97 de 100, empatado com o GTA 3. Mantendo a frequência de um lançamento por ano, Tony Hawk's Pro Skater 4 chegou às lojas em 2002.
O game dessa vez tentou revolucionar o estilo de jogo trazido pelos títulos anteriores. E se antes você tinha 2 minutos para realizar as manobras e cumprir os objetivos de cada fase, agora podia explorar o ambiente de forma totalmente livre, indo por si mesmo em busca de cada missão. Inclusive, você pode conversar com fotógrafos e skatistas profissionais, entre outros personagens, para acionar as missões. Essas missões eram dadas por NPCs dentro das fases, o que significa que os jogadores não precisavam ficar constantemente de olho no relógio enquanto não estavam em missões. Uma dose de realismo para quem só queria se divertir com o skate. Tony Hawk's Pro Skater 4 foi mais uma ótima adição da Neversoft à série, mas é considerado por muitos a última boa parada da franquia antes do seu declínio. O jogo supostamente seria a última entrada de Pro Skater na série, até o Pro Skater 5 em 2015, e também é o último jogo de Tony Hawk a ser desenvolvido para o PlayStation 1. Pro Skater 4 foi o primeiro da série a introduzir animais e, assim como nos grandes anteriores, também tinha personagens secretos para serem desbloqueáveis através de códigos. Tony Hawk's Pro Skater 4 recebeu críticas positivas, obtendo pontuações altas. Atualmente, o jogo é avaliado entre 8.2 e 8.4 pelos usuários, e entre 85 e 94 pelos críticos do Metacritic. Nos 20 anos seguintes, o jogo de Tony Hawk se tornaria um fenômeno mundial. Na década de 90, que o universo do skate encontrou palco para ser entendido como um esporte. Esta nova perspectiva substituiu a antiga, na qual os skatistas eram tidos como jovens rebeldes e arruaceiros. A linguagem com que o título apresentava o universo do skate é, no mínimo, atraente, com uma trilha sonora pulsante repleta dos gêneros de hip hop, rock e punk. Até então, os games de skates ficavam limitados apenas na corrida. Tony Hawk's Pro Skater trazia uma proposta inovadora, manobras radicais. O êxito de um game não é sempre comercial. Há casos em que o sucesso é expresso pelas suas tendências culturais, e não é o caso aqui. Tony Hawk's Pro Skater conseguiu expressar o sucesso de forma comercial e cultural. A popularização do skate foi iniciada pela X Games, mas o jogo ajudou a catapultar a cultura do skate para as diferentes mídias. O legado de Tony Hawk's Pro Skater está na capacidade de apresentar com uma linguagem acessível e descontraída, que a prática do skate pode ser múltipla, desde o cidadão que andava no skate só para ouvir uma boa música e esparecer até o atleta que fazia dessa prática o seu ganha-pão. Bom galera, o vídeo fica por aqui. Eu decidi apresentar os primeiros games da franquia que foram os mais marcantes na era do PlayStation 1 e que foi seguido no PlayStation 2. A franquia já conta com 20 títulos espalhados para várias plataformas e consoles de todas as gerações a partir de 1999. Meu muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Posso chamar o Guilherme? Sim, Posso? estamos Então, curiosos. Guilherme, seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro. Pode chegar, Gui!